Em janeiro de 2016, 15 satélites começaram a transmitir a hora errada. Não foi um ataque, não foi uma explosão no espaço. Foram apenas 13 microsegundos de diferença. Mesmo assim, redes de telecomunicações ao redor do mundo entraram em alerta, menos sem saber exatamente por quê. Sistemas começaram a falhar em silêncio, e quase ninguém fora dos bastidores percebeu. O mundo não parou, mas chegou perigosamente perto de perder algo muito mais fundamental do que energia ou internet: a concordância sobre o tempo. Este vídeo é sobre o que acontece quando o tempo, algo que parece absoluto, deixa de concordar entre as máquinas que sustentam a civilização. Cada transferência bancária, cada rota de GPS, cada chamada de vídeo depende de algo que você nunca toca, mas sente o tempo todo. Depende do segundo exato em que as máquinas acreditam que algo aconteceu. Se esse segundo falha, o mundo moderno não quebra de uma vez. Ele começa a se desfazer pelas bordas. Um relógio se adianta alguns microsegundos. Outro confia nesse erro. Um terceiro copia o valor achando que é verdade. Dados começam a chegar fora de ordem. Eventos perdem sentido. Logs deixam de contar uma história coerente. Ninguém vê um desastre. Só surgem erros estranhos, difíceis de explicar. O tempo deixa de ser pano de fundo e vira risco. Durante séculos, o tempo foi uma experiência humana. As pessoas observavam o sol, as sombras, os ciclos naturais e ajustavam o ritmo da vida. Cada cidade podia ter a sua própria hora, e isso funcionava porque o mundo era lento, fragmentado e desconectado. Esse mundo acabou quando trens começaram a cruzar países inteiros. Uma diferença de minutos passou a significar acidentes. Quando cabos telegráficos ligaram continentes, uma diferença de segundos virou problema. Pela primeira vez, a humanidade percebeu que precisava concordar não só sobre onde estava, mas sobre quando estava. Foi nesse contexto que surgiram os fusos horários e depois uma escala global de tempo. Não por filosofia, mas por necessidade. Essa escala global permitiu que tudo funcionasse junto. Mercadorias, mensagens, pessoas e decisões passaram a depender de uma referência comum. Hoje, o tempo que sustenta a civilização não vem do céu no sentido antigo. Ele vem de relógios atômicos espalhados pelo planeta. Em vez de engrenagens, eles medem a vibração de átomos, uma batida microscópica que define o ritmo de tudo. Esses relógios são tão precisos que errariam menos de um segundo ao longo de milhões de anos. Mas o detalhe inquietante é que não existe um relógio mestre controlando tudo. O que mantém a ordem é um acordo delicado entre dezenas dessas máquinas extremamente precisas, localizadas em países diferentes, operadas por instituições diferentes, sujeitas a falhas diferentes. Esse acordo parece sólido, mas precisa lutar contra algo que a própria física revelou. O tempo não é igual em todos os lugares. A própria natureza nunca prometeu um tempo único. A relatividade mostrou que o tempo responde à gravidade e à velocidade. Em altitudes diferentes, ele passa de forma diferente. Em movimento rápido, ele também se altera. Isso não é teoria distante. Já foi medido em laboratório, em aviões comerciais e em satélites. Relógios idênticos, separados por altura ou velocidade, começam a discordar lentamente. A diferença é pequena, mas real. É por isso que nenhum sistema sente tanto a natureza instável do tempo quanto os satélites de navegação. Cada satélite carrega relógios atômicos e transmite continuamente sua posição e o horário exato do sinal. Receptores na Terra usam essas diferenças de tempo para calcular onde você está, não por triangulação simples, mas pela diferença precisa entre quando cada sinal chegou. Se esses relógios funcionassem sem correções relativísticas, eles se desalinharam por dezenas de microsegundos por dia. Em termos humanos, isso parece nada. Em termos de navegação, isso significa quilômetros de erro em poucas horas. A civilização só funciona porque alguém corrige o tempo todo, sem parar. Engenheiros monitoram desvios, ajustam sinais, compensam efeitos físicos invisíveis. Não é um evento ocasional, é uma vigilância contínua. E tudo isso acontece sem que você perceba qualquer sinal externo. Mas o que acontece quando essa correção falha? Essa
não é uma hipótese teórica. Em 2016, durante a desativação de um satélite do Sistema de Posicionamento Global, um erro de software fez 15 satélites começarem a transmitir a hora errada. Foram apenas 13 microsegundos de desvio. Mesmo assim, empresas de telecomunicações relataram horas de alarmes, falhas e avisos em seus sistemas. Redes entraram em estado de alerta, protocolos acusaram inconsistências. Para o público, foi um dia absolutamente normal. Para quem cuida da infraestrutura crítica, foi uma madrugada de caos silencioso. A autoridade responsável pelos satélites confirmou o erro e explicou que o problema não afetou diretamente a posição no mapa, mas contaminou o sinal de tempo usado para sincronização. O problema não foi o erro em si, foi perceber que toda a civilização depende de ele nunca acontecer. Sistemas complexos tentam se corrigir o tempo todo, mas quando o erro está no tempo, cada tentativa de correção pode espalhar ainda mais o problema. Redes entram em ciclos estranhos, ajustes são feitos, revertidos, refeitos, nada quebra de vez. Nada volta totalmente ao normal. É um mundo funcionando, mas fora de compasso, como uma orquestra tocando fora do ritmo. Em redes elétricas, medições fora de sincronia fazem sistemas de proteção reagirem tarde demais ou cedo demais. Em bancos e mercados financeiros, ordens chegam fora de ordem, gerando disputas, auditorias e desconfiança. Em redes de comunicação, pacotes se perdem, conexões caem e falhas surgem sem causa aparente. Tudo continua funcionando, mas errado. O mais inquietante é que tudo isso pode acontecer sem um grande apagão, sem um evento dramático que chame a atenção. O colapso do tempo não começa com tudo desligando. Ele começa quando deixamos de confiar na ordem dos acontecimentos, quando não sabemos mais o que veio antes e o que veio depois. Quando a tecnologia responde, mas responde errado. A pergunta final é simples e incômoda. Se o tempo é a infraestrutura mais invisível da civilização moderna, como saber se ele já não começou a falhar em silêncio? Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o tempo, a física e a tecnologia ao seu redor, deixa o like e se inscreve no canal. No próximo vídeo, vamos reconstruir minuto a minuto um caso real em que relógios do planeta discordaram e mostrar como pequenos números quase quebraram sistemas críticos. Foi o dia em que o tempo falhou e quase ninguém percebeu.